Sejam bem-vindos ao canal Catequese com Amor. No vídeo de hoje, embarcaremos em uma viagem inesquecível pela vida de Moisés, um líder destemido que desafiou o poderoso faraó, testemunhou milagres extraordinários e guiou seu povo na busca por uma terra prometida. Mas antes de começar, inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos. Há muito, muito tempo, em um lugar chamado Egito, havia um rei chamado Faraó. O faraó tinha um plano terrível. Ele estava sendo cruel com um grupo de pessoas chamado hebreus, que trabalhavam muito e sofriam nas mãos dos egípcios. Um dia, uma mãe hebreia teve um bebê especial, um menino chamado Moisés. Ela sabia que Faraó tinha dado uma ordem terrível: todos os bebês hebreus deveriam ser jogados no rio. Mas ela não queria isso para seu bebê. Então, ela teve uma ideia corajosa. Ela fez um cesto de juncos e colocou o bebê Moisés nele. Em seguida, ela colocou o cesto no rio e o deixou flutuar. Enquanto o cesto flutuava pelo rio, algo incrível aconteceu. A filha do faraó, a princesa, estava tomando banho no rio e viu o cesto. Ela o abriu e viu o bebê Moisés. Ela ficou com pena dele e decidiu adotá-lo como seu próprio filho. Assim, Moisés cresceu no palácio do faraó, vivendo como um príncipe egípcio, com todas as riquezas e luxos. No entanto, ele nunca esqueceu sua verdadeira família e seu povo hebreu. Quando Moisés cresceu, ele percebeu que os hebreus estavam sendo tratados injustamente. Um dia, ele viu um egípcio maltratando um hebreu e, com raiva, defendeu o homem. Mas logo o faraó descobriu o que ele havia feito. E ele teve que fugir para o deserto. Lá, no deserto, Moisés viveu com pastores e cuidou de ovelhas por muitos anos. Um dia, enquanto estava no deserto, Moisés teve uma experiência incrível. Ele viu uma sarça ardente, uma planta que pegou fogo, mas não se queimou. Moisés estava com medo no início, mas Deus deu a ele sinais especiais, como uma vara que se transformava em cobra e a capacidade de fazer milagres. Então, ele voltou ao Egito com seu irmão Arão. Depois que Moisés voltou ao Egito com a mensagem de Deus para libertar o povo hebreu, o faraó recusou muitas vezes. Ele não queria deixar os hebreus irem embora, porque eles eram bons trabalhadores e o Egito dependia do trabalho deles. Então, Deus enviou uma série de pragas para mostrar seu poder e convencer o faraó a deixar o povo partir. As pragas eram coisas muito ruins que aconteceram ao Egito. A primeira praga foi a água do rio Nilo se transformando em sangue. Toda a água no Egito ficou vermelha como sangue, e isso trouxe sofrimento para o povo egípcio. A segunda praga foi uma infestação de rãs. Milhares e milhares de rãs invadiram o Egito, pulando por todo lugar. Era um caos. Depois disso, Deus enviou pragas de mosquitos e piolhos, que causaram muita coceira e desconforto. Então veio uma praga de moscas, que encheu as casas e lugares de comida com insetos. Mas o faraó ainda não queria deixar os hebreus partirem. Então, Deus enviou pragas piores, como doenças nos animais e úlceras dolorosas na pele das pessoas. Mesmo assim, o faraó não mudou de ideia. Então, Deus cobriu o Egito com uma escuridão densa. Durante 3 dias, o Egito ficou completamente escuro, e ninguém conseguia ver nada. Era uma escuridão assustadora que afetava todo o país. Finalmente, a 10ª praga foi a mais terrível de todas. Deus enviou o anjo da morte para levar o filho mais velho de cada família egípcia, incluindo o filho do faraó. Foi uma tragédia para o Egito, e o faraó finalmente permitiu que Moisés e os hebreus partissem. Depois de deixar o Egito com o povo hebreu, Moisés os liderou em direção ao deserto. Logo, encontrou um grande obstáculo à frente, o Mar Vermelho. Enquanto estavam acampados perto do mar, o exército do faraó, com seus carros de guerra e soldados, se aproximava rapidamente, determinado a trazê-los de volta. O povo hebreu ficou apavorado, sentindo-se encurralado entre o mar e o exército egípcio. Era uma situação assustadora. Mas Deus não abandonou seu povo.
Ele instruiu Moisés a estender sua vara sobre as águas do Mar Vermelho. Moisés obedeceu, e então, um dos maiores milagres da história ocorreu. As águas do mar se abriram diante dos olhos de todos. Imagine enormes paredes de água surgindo à esquerda e à direita, revelando um caminho seco no meio. Era como se o próprio mar obedecesse a Moisés e a Deus. Com fé e coragem, o povo hebreu começou a atravessar o leito do mar, caminhou em terra seca no meio de tudo. À esquerda e à direita, as águas eram como enormes benefícios de água, permitindo que eles vissem os peixes e a vida marinha. O exército do faraó tentou segui-los, mas quando estavam no meio do caminho, as águas do mar se fechavam sobre eles, com força e ímpeto. O exército egípcio foi engolido pelas águas, e o povo hebreu testemunhou um poderoso milagre. Do outro lado do Mar Vermelho, o povo hebreu estava seguro. Eles se alegraram e agradeceram a Deus por sua libertação milagrosa da escravidão e por terem presenciado um dos maiores milagres da história. A abertura do mar é uma parte emocionante da história de Moisés, mostrando como a fé e a confiança em Deus podem superar obstáculos aparentemente insuperáveis. E assim, depois de todas essas declarações, o povo hebreu finalmente conseguiu sair do Egito em busca da Terra Prometida, um lugar onde viveriam em liberdade. A história de Moisés nos ensina que, quando Deus guia, coisas incríveis podem acontecer, mesmo diante das dificuldades. E então, amiguinhos, vocês gostaram dessa história? Deixe seu like para que eu possa saber que sim. E que tal a gente testar os seus conhecimentos? Vamos ver se você acerta quais são os objetos usados pelo faraó. Muito bem, você encontrou todos? Descubra quem está falando. Das águas eu fui tirado. Pela filha do faraó, fui criado como príncipe, mas por Deus fui chamado para libertar o meu povo, abrir o Mar Vermelho que é uma linda terra encontrar. E então de quem é essa frase? Do faraó. Ou de Moisés? Isso mesmo, foi Moisés. E agora veja os números na figura e marque apenas os números pares e descubra quantas pragas foram mandadas para o Egito. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parabéns, você é incrível! Você gostou desse vídeo? Deixe like, inscreva-se e ative as notificações. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.